Olá, gente! Começa a nossa conversa, o nosso encontro de hoje, 1º de 2023, desejando que seja um ano de muito aprendizado, de muita evolução, de muita sabedoria e de muitas bênçãos, porque somos muito abençoados. Esse tema de hoje que eu vou falar é um tema proibido, a gente não gosta de falar nem de pensar a respeito. Que nós começamos a envelhecer no dia que a gente nasce. E que cada dia a mais, ao invés de ser um dia a menos, a gente pense como um dia a mais de aprendizado, de evolução, de leveza e de alegria. Então, falar sobre o envelhecimento é um tabu, é um tema meio proibido que as pessoas não gostam muito de falar nem de pensar, mas quando a gente se der conta que apenas não envelhece quem morre cedo. Opa! Vamos começar a ficar velho com sabedoria, com alegria, com gratidão de ter recebido a dádiva de ter mais tempo de vida. Interromper a vida com um acidente, com uma doença cedo, nem pensar. Eu estou ali completando daqui uns dias 69 anos, bem vividos, bem felizes, com muita experiência, né? Quase setentona, né? Aqui com os meus cachos que estão voltando, que eu fico muito feliz com eles, né? Abençoados com seus fios brancos, que estarão aí registrando todas as vivências e as experiências que eu já tive. E nós temos muitas alterações ao envelhecer. A gente não vai se dando conta, vai se dando conta quando as coisas acontecem e estão no nosso nariz, né? A questão da saúde física, ela se altera muito. Mesmo que a gente não tenha uma doença, não viva uma experiência como eu vivi, tão drástica, né? De encostar com o dedo na morte, vinda de um câncer, que eu estou, assim, em plena recuperação, né? É claro que ninguém passa por um tratamento desses de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, ileso e que se fica com muitas sequelas. Mas todos os dias ao acordar é uma celebração. Eu presto atenção em como eu estou hoje e vou tirar proveito o melhor possível de cada hora, de cada minuto da minha vida, porque eu estou ganhando tempo. Eu tive uma doença que leva muitas pessoas na primeira vez, que pode voltar, que tem a iminência de voltar, mas e daí? Eu vou ficar presa nisso e deixar de viver? Aqui, ó, nunca, nem por um momento. Então, a saúde física é uma questão que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Não viver em função disso, mas fazer exames periodicamente, cuidar de modificar as questões de alimentação, de atividade física. Eu estou fazendo caminhadas, eu estou tomando muita água. Então, isso fica notório, né? De que existe qualidade de vida mesmo com as limitações que a gente fica. A saúde mental é uma questão que a gente precisa dar muita atenção, porque neste período a gente começa a se perguntar, né, o que fez até aqui, o que tem ainda pela frente, e às vezes a gente fica presa no passado, nos erros que a gente cometeu, porque se comete muitos erros, ou então viaja para o futuro pensando o que vai ser e como é que vai ser e se esquece de viver o presente, que é um presente. É uma dádiva estar vivo e estar bem cada dia. Se não está bem, procura ajuda. Se tem muita tristeza, se tem muita preocupação com o futuro, busca ajuda. Busca uma terapia. Busca um psiquiatra. Porque psicólogo e psiquiatra, eu já falei isso em outros vídeos, é só louco que vai. Louco é quem não vai. Louco é quem não se trata e não se cuida com todos os recursos que a medicina tem hoje, graças a Deus. Também cuidar muita atenção, dar muita atenção à questão das nossas emoções, né? Então, as nossas emoções, elas se afloram com a nossa idade. A gente fica muito mais sensível, qualquer coisa que alguém diga, a gente fica pensando, fica esquentando a cabeça, fica se sentindo um estorvo, fica pensando que está incomodando. Nem pensar. A gente está vivendo a vida que a gente tem que viver, com os aprendizados que se tem todos os dias. O nosso objetivo principal é crescer e evoluir e aprender. Cada emoção, cada vivência de cada dia é um aprendizado que a gente não pode perder. Também manter a sociabilidade,
manter a leveza, manter a alegria, se manter informado, ver o que está acontecendo no mundo, se posicionar contra, a favor e por quê, né? Não cair na pilha do outro porque um disse isso é o correto. Não, a gente tem opinião própria. A gente evolui, a gente escuta notícias, se mantém informado, ouve pessoas que sabem mais, não se indisponibiliza por antagonismo de ideias. Ideias diferentes são sempre para que a gente possa crescer. É muito interessante pensar e ouvir quem pensa diferente da gente, quem sabe a gente cresça, ou some ou realmente concretize aquilo que a gente pensa. Mas ser flexível, prestar atenção e às vezes nem vale a pena discutir. Não vale a pena perder tempo. Isso é uma das coisas mais importantes e sagradas que eu aprendi agora nos últimos tempos, principalmente nesses tempos de política. Tempo muito difícil, né? Que a gente tem uma tendência a se manter rígido no ponto em que a gente está e desfazer amizades, brigas em família, em função disso, em função daquilo, não vale a pena. Né? A gente pode manter o ponto de vista da gente sem discutir, sem brigar, né? Ter respeito pelo que o outro pensa, mas que o outro respeite a gente. Se ele não respeitar, é problema dele, né? Então, a gente tem uma única certeza, que é a nossa finitude, né? Desde o dia em que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. E isso é um processo normal, natural, e pode ser uma rica vivência, uma rica experiência, como eu estou vivendo agora. Claro, se cuidando, buscando tudo que existe de melhor, mantendo a mente ativa, mantendo atividade, coisas interessantes para fazer, estudar. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo, e quanto mais eu aprendo, eu já disse, mais eu me dou conta daquilo que eu não sei. Então, nunca desistir de aprender e se achar muito velho para aprender uma atividade nova, o nosso cérebro agradece, né? E a gente tem que cuidar muito do nosso cérebro. Eu já me perguntei se será que a mortalidade, a imortalidade seria benéfica. Será que seria bom ficar vivo eternamente? A nossa, nos tornarmos em seres humanos infinitos? Será que seria bom? Será que seria saudável? Será que seria interessante cada conquista, cada evolução? Não teria nada, teria graça. A nossa finitude faz com que a nossa vida valha a pena, que a gente tenha sede de viver, sede de aprender e que não desista nunca de nós mesmas, justamente porque a gente sabe que um dia a nossa vida termina, né? Então, quando a gente precisa se dar conta que aonde que a gente é feliz, convivendo com quem que está a nossa felicidade. Eu me dei conta que a nossa felicidade está onde está o nosso coração. Os nossos afetos, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas com quem a gente conviveu. Quando eu penso na minha vida, na oportunidade que eu tive de estudar, na oportunidade que eu tive de ajudar, na oportunidade que eu tive de estar a serviço e de convencer os nossos alunos, juntamente com uma equipe enorme, de que sim, eles podiam estudar, eles podiam ir para as universidades federais, eles poderiam lutar, e hoje tantos profissionais maravilhosos que iniciaram a sua formação com a gente, e a gente tem muita gratidão, é muito feliz por tudo aquilo que a gente fez, e cada vídeo eu repito, se 1000 vezes eu nascer, 1000 vezes professor eu quero ser. Então, ser muito feliz com as nossas realizações, por mais simples e por mais humildes que elas sejam. Se a gente conseguir modificar a vida de uma pessoa, a nossa vida já valeu a pena. Se a gente conseguiu qualificar a vida de uma pessoa, a nossa vida, com certeza absoluta, valeu a pena. Então, quando nós estamos onde está o nosso coração, a gente está extremamente feliz. E quando a gente está feliz, a gente se torna leve e se torna mais fácil a convivência com as pessoas. E procurar estar feliz. Se alguma coisa incomoda, procurar resolver. Se a gente tiver que ceder, ninguém morre por ceder, pedir desculpas, voltar atrás, dar um abraço, pedir perdão. Não precisa concordar com tudo que as pessoas pensam, mas não precisa brigar porque as pessoas pensam diferente, né? E tem mais uma questão que você tem que pensar todos os dias. Meu Deus do céu, eu estou viva.
Eu estou vivendo de uma forma saudável, de uma forma feliz, dentro das limitações que eu fiquei. Então eu sou imensamente grata por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, por tudo que eu tenho pela frente, né? É óbvio, ninguém passa por um tratamento desses ileso, né? É claro que eu fiquei com sequelas e que eu fiquei com consequências, mas e daí? Cada dia é um dia novo e cada dia é um dia que vale a pena ser vivido intensamente, né? E o morrer pode ficar para amanhã. Morrer pode pensar em morrer pode ficar para amanhã, mas que o melhor seja hoje e agora. Muitas vezes a gente fica preso no passado, se martirizando por causa daquilo que aconteceu, ou fica preso no futuro com medo, pensando o que vai acontecer, porque o que vai acontecer com o nosso país, porque o que vai acontecer com a nossa família, porque o que vai acontecer com a nossa vida e o que a gente faz. Acaba não vivendo hoje, o aqui e agora, lembrando que a vida é um presente e que é muito importante viver no presente, com as condições que a gente tem, com leveza, com alegria, tentando fazer a nossa presença ser leve, ser alegre, para que a gente possa ser constantemente acolhido e onde quer que a gente esteja. Pensa assim, ó, como é importante acolher o envelhecimento. Aceitar as limitações, viver da melhor forma possível e rir, de preferência, da gente mesmo, nunca dos outros, da gente mesmo e das aprontações que a gente faz, né? Participando ativamente, vítima do tempo, ora, eu vivi tão intensamente. Eu sempre digo que eu nunca trabalhei, eu sempre me diverti. Quase 40 anos trabalhando com a educação, trabalhando com tantas gerações, tantas famílias, né? Aqui um privilégio ter trabalhado na minha comunidade e ter conseguido tantas realizações e tanta felicidade. Então eu não sou vítima do tempo, eu sou dona do meu tempo, né? Eu decido como eu levo a minha vida. É na minha cabeça que estão as decisões de como é que vai ser meu dia. E o que é estar vivo? O que é viver, né? É uma condição sexualmente transmissível, incurável e progressiva, que termina 100% com a morte. Então, ninguém escapa da morte. Então, para que não abordar essa questão? Para que não pensar a respeito e tentar qualificar cada dia, fazendo com que a gente tenha plenitude naquilo que vê, pensa, vive e faz, né? Temos um grande percentual de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, né? Somos originários dos povos que vieram da Europa, né? E esses povos que vieram da Europa, os nossos ascendentes, italianos, alemães, húngaros, austríacos, eles vieram fugindo da morte, da fome. Então, a morte se tornou culturalmente um assunto proibido. É por isso que a gente não gosta de falar desse tipo de assunto e é pesado. Então, eu estou tentando dar uma leveza, lembrando que os indígenas, os primeiros habitantes, os habitantes originários aqui do nosso país, eles prezam muito os anciãos, os idosos. E os próprios escravos sempre valorizaram imensamente as pessoas mais velhas pela sua sabedoria. Mas, culturalmente, no nosso país, se formou, então, porque a gente não olha e não pensa para a nossa finitude e para a nossa idade, se tornou um tabu se tornar velho. Velho, idoso é símbolo de entrave, de estorvo, de peso, de pessoas que atrapalham a vida e por essa razão é muito difícil abordar essa questão. A gente precisa prestar muita atenção como trata os nossos idosos, como cuida e acarinha das nossas pessoas, dos nossos ancestrais. Os nossos filhos e os nossos netos observam atentamente como a gente trata os nossos idosos e é assim que eles vão nos tratar, porque nós estamos plantando
sementes de como é que se cuida e como é que se respeita os nossos idosos. Então a gente precisa ter consciência disso também. É através dos exemplos que se formam as personalidades de quem está perto da gente. Então também é uma escolha e sabendo que são sementes e que a gente está em pleno plantio, né? Então, no nosso país, o aumento da expectativa de vida está muito promissora. São uma média de vida de 76 anos, mas a gente assiste muitas pessoas longevas, as pessoas são muito longevas, com mais de 90 anos saudáveis, ativos, dinâmicos, né? E lúcidos, né? Essa é a questão que a gente precisa pensar e fazer as nossas escolhas enquanto é tempo, porque na verdade, quando a gente é velho, a gente não muda, a gente só exacerba a forma como a gente é e vê a vida. Então precisa prestar muita atenção nas nossas atitudes e nas nossas escolhas, né? Só envelhece bem quem viveu bem. Então, como a vida não é um mar de rosas, é uma bênção viver a vida com seus altos e baixos. Altos e baixos. Quem já viu um eletrocardiograma já viu que é uma oscilação de altos e baixos, altos e baixos. Quando o eletrocardiograma se transforma numa linha reta, babau, morreu. Então, não se desesperar quando a vida está em baixa e não se entusiasmar muito quando a vida está em alta, né? Lembrando que um dia vai chegar o nosso momento da linha reta. Então, enquanto a gente está vivo, que a gente faça o melhor, que a gente dê o nosso melhor e que a gente esteja sempre a serviço. Agora, nessa etapa da vida, priorizando a nós mesmos, coisa que a gente nunca teve tempo de fazer, né? Se priorizar. Hoje precisamos nos priorizar e prestar muita atenção no que a gente está vivendo, no que a gente está sentindo, nas nossas necessidades. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar das outras pessoas. E a gente pode muito bem estar a serviço e ainda cuidar, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar principalmente da alma e da nossa espiritualidade, né? Então é muito importante a fé, a oração, para que a gente não se torne chato, para que a gente não se torne pesado. Quando as pessoas dizem oi, tudo bem com certeza absoluta, mesmo que o mundo esteja um caos, porque senão a conversa se torna chata e já não flui. Essa coisa de queixa e queixa, meu Deus do céu, eu ando me queixando algumas vezes em função do tudo que vem junto com o tratamento que eu fiz. Mas eu tento não levar isso muito adiante e terminar a conversa dizendo isso também vai passar. Vai passar como tudo já passou. E se manter a coragem, manter a alegria, a leveza, né? Saber que a gente se transforma num reservatório de emoção, que a tristeza faz parte, que nem tudo é um mar de rosas e que tem altos e baixos, né? Qualquer questão que você percebe que precisa de ajuda, busca ajuda. Seja a primeira a buscar ajuda, não seja teimosa. Né? A gente fica um pouco teimosa. Eu sou teimosa, tinhosa, mas faz parte também, né? Quando a gente vê que está precisando, opa, vamos ceder. Mas principalmente ser pioneira e se priorizar. Sim, eu estou precisando de cuidado, né? Ah, mas eu não quero dar trabalho. Ah, mas eu não quero dar trabalho. Existe uma estatística de 9 a cada 10 pessoas, 9 a cada 10 pessoas darão trabalho. A única pessoa que não dá trabalho é aquela que morre cedo, não, né? Então, vamos saber que nós vamos dar trabalho, que isso faz parte, não ficar se lastimando muito, procurar mesmo dar trabalho com alegria e com leveza, porque não tem escapatória, isso vai acabar acontecendo, né? Que as pessoas sintam saudades e que a gente deixe um espaço maravilhoso no coração e na mente das pessoas. Que as pessoas sintam falta e não alívio. Né, gente? Já pensou se sentir aliviado com a tua partida? Não, viva de tal forma que você faça falta e que você tenha um lugar carinhoso e boas memórias na vida das pessoas próximas, né? Que a gente não se transforme em um peso de chatice e de lamúrias, né? Que a gente se mantenha
bonitinha, bem arrumada, cheirosa, com um batonzinho, um rímelzinho, as unhas feitas, né? Que a gente seja agradável no se vestir, né? Com leveza, com adequação às novas condições, né? Da vida da gente. E que a gente cuide muito dos nossos relacionamentos, né? Que sejam realmente relacionamentos felizes, né? E que esses relacionamentos felizes que a gente tem, essas questões familiares e amigos e as nossas relações, que elas sejam sempre bem-vindas, porque são um acréscimo na vida da gente. E que a gente cuide das pessoas próximas e nem tão próximas assim. Esquecendo aquela questão, quando eu me aposentar, quando eu tiver uma casa no campo, quando eu tiver uma casa na praia, quando eu puder viajar, quando hoje? Hoje é o dia de fazer aquilo que a gente quer, de usar aquela roupa bonita, de usar aquele perfume, de se cuidar, de procurar estar bem, para que a gente seja agradável, né? Eu tenho usado muito a palavra leveza, gente, leveza, porque a vida é muito dura e é muito pesada. Se perguntar sempre para quê, não por quê. Quando eu adoeci, eu poderia ter parado a minha vida e perguntado por que eu? Não. Desde o primeiro momento eu perguntei para quê? Que tipo de aprendizado eu tinha e o que a vida estava me trazendo. E não perdi um momento desse aprendizado procurando evoluir, bendita doença, né? Foi um aprendizado intenso e não existe prova de recuperação, né? E eu procurei ser aprovada e eu acho até que eu consegui. Então, por que você não quer morrer? Qual que é o motivo que não se pode abordar essa questão? Quais são as questões que fazem a tua vida valer a pena? Então, a minha vida vale a pena por causa de tudo que eu vivi, por causa de todo o aprendizado que eu tive, por causa de todas as amizades que eu conquistei, por causa da linda família que eu formei, por causa da minha profissão, por causa das pessoas que eu consegui ajudar a encaminhar na vida, juntamente com as famílias e com as equipes. Eu sempre disse, 1000 vezes eu nasci, 1000 vezes professora eu quero ser. E eu faria tudo bem parecido com tudo que eu fiz. Por que você não quer morrer? Quais são os grandes motivos que te mantêm viva? Eu amo ser avó. Amo estar com esse meu neto e aprontar todas as possíveis e as impossíveis. Ensinar porcaria, me divertir, ensinar coisas importantes, coisas interessantes, valores que a gente vai passando com o exemplo que a gente dá. Ainda na expectativa dos outros netos que vão vir, porque vão vir, né? Mas para que a gente possa permanecer vivo através dessas pessoas que a gente ama tanto. Então, procurei falar com leveza, com alegria da questão mais dura, mais séria e mais impossível de abordar, que é o nosso envelhecimento e a nossa finitude. Que a gente aborde, que a gente pense, que a gente olhe, que a gente construa as memórias maravilhosas que a gente quer deixar quando a gente partir. Que não fique um vazio, que fiquem muitas lembranças doces e boas e leves. Então, com muita leveza, muito obrigada por estarem comigo. Que Deus os abençoe, que vocês, cada um de vocês, procurem estar bem. Que Deus os abençoe. Amém.